Olá, pessoal! Nessa aula, nós iremos concluir agora o último grupo das figuras de linguagem, certo? Chamadas figuras de sintaxe. Então, vejam só, é um grupo de figuras extensas, certo? A gente vai trabalhar a parte mais assim gramatical, uma omissão de um termo numa frase, uma repetição, que geralmente eles são provocados para causar mais expressividade ao texto, tá? Então, o que são? Ocorrem quando se quer atribuir maior expressividade ao significado. A lógica da frase é substituída pela expressividade que se dá ao sentido. Vocês vão ver mais adiante. V. Elipse. A elipse é quando o termo fica subtendido, mas é facilmente identificado. Exemplo: na rua deserta, nenhum sinal de bonde. É uma frase de Clarice. Então, vê. A omissão do não havia, porque quando diz assim, na rua deserta, não havia, né, nenhum sinal de bonde. Mas, no caso, esse termo aí, não havia, ele foi omitido da frase, porém, não causou nenhuma falta de entendimento do que a autora quis passar. Então, foi retirado um termo da frase, porém, esse termo não causou nenhuma dificuldade, nenhuma modificação no sentido que ela quis passar, tá? Então, a elipse será aquelas frases que vocês pegam aqueles períodos que às vezes tem omitido lá uma palavra que você às vezes nem se dá conta, mas ali houve uma elipse, porque pelo contexto da frase, lá do período que você está lendo, você identifica ao que se referia. Então, não necessariamente aquele termo precisa estar lá no texto obrigatório, tá? Agora, nós temos o pleonasmo. O pleonasmo é a repetição de um termo ou reforço do seu significado. Superabundância, exagero, excesso. Exemplo: a ele resta-lhe a boa oportunidade de provar a sua inocência. A repetição do pronome lhe reforça o sujeito indicado pelo pronome ele. Então, vê, esse lhe aí, ele foi desnecessário dentro dessa frase, porque quando eu já usei o pronome ele, né, o pronome pessoal ele, não tinha necessidade de eu usar agora um outro pronome lhe, né, o pronome oblíquo, para repetir praticamente, né, a mesma pessoa. Praticamente não, repetir mesmo a mesma pessoa. Então, vê, o pleonasmo é quando a gente faz uma repetição desnecessária de outra palavra que tem o mesmo sentido de outra já dita anteriormente. Vocês vão perceber no próximo slide que essa questão do pleonasmo, nós temos muitos vícios de linguagem em que a gente utiliza o pleonasmo. Bom, pessoal, vê, essa questão do pleonasmo é bastante, né, presente na nossa língua, que a gente tem que ter cuidado, atenção, porque torna-se um vício de linguagem, certo? Exemplo: menino, entra para dentro agora. Aí, se é para entrar, é óbvio que é para dentro. Eu vou passar nos outros slides uns bem comuns que nós utilizamos bastante. Já esse quadro, pessoal, nós temos algumas expressões, né, que são do nosso cotidiano, que já fazem parte do nosso vocabulário, que possuem também pleonasmo, certo? Só que não são chamados de pleonasmo viciosos, não são condenados como erros gramaticais, né? Então, são expressões aí já corriqueiras do nosso vocabulário. Então, vejam: hemorragia de sangue, né? Se é hemorragia, óbvio que é de sangue. Habitat natural, se é habitat, é óbvio que é natural. Recuar para trás, se vai recuar, é óbvio que é para trás. Acabamento final, se é acabamento, é óbvio que é um final, né? Adiar para depois, se vai adiar, é óbvio que é para depois. Então, entre outras aí que vocês viram nesses quadros, tá? A próxima figura de linguagem é o anacoluto. Ocorre quando há uma interrupção da construção sintática para se introduzir uma outra ideia. Exemplo: esse chapéu que está na moda, você que gosta de chapéu devia comprar um. Então, vê, esse chapéu que está na moda fica esperando um complemento que não chega, fica sintaticamente solta. Então, é como se eu começasse a falar: esse chapéu que está na moda deveria ter um complemento, né, do que eu quero passar. Mas aí eu quebro,
e volto a falar, né? O que eu poderia estar falando até anteriormente. Você que gosta de chapéu deveria comprar um. Então, o anacoluto é isso, é como se fosse essa quebra de frases. Um exemplo, você está falando algo, de repente você quebra essa sua fala e cita outro fato dentro dessa sua fala, certo? Então, houve uma quebra aí da lógica que você estava falando anteriormente, embora depois você volte a falar do que você estava falando anteriormente. É como se fosse um famoso abre aspas, que a gente conhece. Agora nós temos o zeugma, certo? A figura zeugma. Vejam, consiste na omissão de um termo já anunciado antes. Exemplo, nem ele o ouviu, nem ele a mim. Então, nós percebemos que o ouviu, né? Ficou faltando aí, mas a gente entende a frase, a gente compreende. Então, o zeugma é como se fosse uma omissão de um termo que já foi anunciado antes. Então, ao invés de ele ser repetido, o escritor, né, o autor, ele resolve omitir, mas, mesmo assim, a frase continua com sentido. Por exemplo, se eu disser assim, os primeiros anos estão estudando figuras de linguagem, os segundos, interpretação de texto. Então, veja, eu omiti a expressão estudando, né? Mas deu para compreender facilmente. Aí vocês podem dizer, professora, e a elipse não é uma omissão também? Só que a elipse é uma omissão que não foi citada anteriormente. Já o zeugma não. É uma omissão de um termo que já foi dito no início, geralmente, da frase do período. Estão entendendo? A elipse, ela foi omitido mesmo um termo que ele não foi citado antes. Só que nós, pelo contexto, pela a forma como foi colocada, a gente identifica, certo? O hipérbato, bem fácil esse, certo? É a inversão da ordem direta dos termos da oração ou das orações do período. Exemplo, viajam cansados os pescadores de ilusões. Fica um pouco estranho, mas a gente entende. Que a ordem, segundo a gramática, né, normativa, seria tipo o sujeito vir primeiro, né? Os pescadores de ilusões viajavam cansados, tá? Então, essa inversão dos termos da oração, elas não causam uma confusão no sentido da frase, não. É como eu já falei anteriormente, no exemplo do pleonasmo. Geralmente, essas figuras, elas têm a função de passar, tipo assim, uma expressividade melhor naquela frase, causar uma sonoridade maior, melhor dentro de um poema. Então, é muito utilizado dentro desses textos no campo poético, tá? Agora, nós temos a silepse, certo? A silepse ocorre quando se realiza a concordância com a ideia e não com os termos expressos. Então, aí, nós vamos começar a quebrar as regrinhas gramaticais de concordar feminino com feminino, singular com singular, plural com plural. O verbo tem que concordar com a pessoa, né? Se o verbo é a primeira pessoa do singular, então o pronome tem que ser primeira pessoa do singular e o verbo também. Agora, nós vamos analisar mais na parte de ideias, certo? Vocês vão ver aí, a silepse pode ser de gênero, né? Silepse de gênero, que é quando nós deixamos de concordar com o gênero tipo da palavra gramaticalmente, e às vezes a gente vai mais para o sentido. Vocês vão entender agora, vejam. O Rio de Janeiro, dos turistas e das belezas naturais, é famosa no mundo inteiro. Se nós formos analisar aí, qual é o sujeito da frase? O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um sujeito masculino, olha o O, né? Então, o famosa aí, né, o adjetivo deveria ser famoso, porque eu deveria concordar com o Rio de Janeiro que está escrito na frase. Só que o Rio de Janeiro é o quê, pessoal? É uma cidade, né? Ele também é um estado, só que no caso, nós temos o estado, mas temos também a cidade do Rio de Janeiro. Então, vê, o escritor, né, o autor da frase, ele deixou de concordar com a palavra o Rio de Janeiro, né, que é masculina, e passou a concordar com o sentido dela, que no caso seria a cidade. Então, essa cidade aí não está escrito, mas a gente sabe que isso por trás dessa frase refere-se a uma cidade, né? Uma palavra feminina. Então, o famosa,
concordou, né? O adjetivo concordou com a cidade, mesmo essa palavra não estando presente no texto. Estão entendendo? Então, é como se eu quebrasse a questão da gramática e começasse a concordar com o sentido, certo? Que há por trás, às vezes, daquela palavra. Então, a concordância com a ideia do termo cidade representado pelo nome, como eu já expliquei. Agora, nós temos a silepse de número. A família do réu procurou o advogado e queriam saber sobre o processo. Então, vê. A concordância com a ideia expressa pelo termo família, eles como um todo. Vê. A expressão a família, ela gramaticalmente, ela está no singular. A família, ou a, aí tudo no singular, sem nenhum S. Só que a família no sentido, né, no sentido da palavra família, são representados por várias pessoas. Então, há um sentido de pluralidade. Aí, se nós formos voltar para a gramática, esse verbo aí queriam, né, deveria ser queria, a família queria. Mas o autor, ele acabou concordando com o sentido da palavra família, que tem um sentido plural. Entenderam? Então, eu deixo, mais uma vez repetindo, eu deixo de concordar com a gramática expressiva aí, né, explícita, melhor dizendo, e passo a concordar com a questão do sentido que há por trás daquela palavra. E agora nós temos a silepse de pessoa. Esse aí, eu vou ser sincera a vocês, eu acho um pouco estranho. Eu não consigo escrever um texto dessa forma, tá? Mas, como eu já falei, né, às vezes algum texto poético quer passar alguma expressividade em cima disso, alguma coisa assim. Então, vê, os brasileiros somos muito incrédulos. Então, os brasileiros, né, é tipo terceira pessoa, né? Os brasileiros, eu não estou presente aí no sentido gramatical, né? Os brasileiros. Agora, se fosse nós brasileiros, é diferente. Aí, no caso, o verbo foi conjugado na primeira pessoa do plural, somos, né? Como se tivesse um nós aí à frente dos brasileiros. Então, é como eu falei, né? Que esse caso seria os brasileiros são muito incrédulos se fosse seguindo a gramática, né? Mas aí eu estou seguindo a questão da ideia, do sentido, certo? Da palavra brasileiros. Então, brasileiros não somos nós? Mesmo nós não estando presente, eu conjuguei o verbo me incluindo dentro desses brasileiros. Entenderam? Então, a concordância com a inclusão de quem fala somos, né? Eu e você somos brasileiros. Então, é como se houvesse um nós aí implícito dentro desses brasileiros. Essa silepse aí de pessoa eu acho um pouco estranho, mas ela existe, tá? Agora nós temos o assíndeto. Ocorre quando há a supressão do conectivo conjunção. Exemplo, o vento unia, as folhas caíam. Veja que aí deveria, né, ter o i, a conjunção i. O vento unia e as folhas caíam. Então, gente, esse assíndeto, ele aparece muito, muito, muito em poemas, quando o autor, né, o escritor, ele omite as conjunções. Então, o texto lá, ele não tem nenhum conectivo ligando uma frase a outra, uma palavra a outra. Então, nós chamamos isso de assíndeto, tá? Esse aí é bem presente, vocês notam. Se vocês pegarem alguns poemas para analisar, eu garanto que logo de início vocês encontram alguma situação assim. Agora nós temos o polissíndeto, que é o contrário do assíndeto, certo? Então, ele ocorre quando há a repetição do conectivo, a conjunção. Então, é como eu falei, vai aparecer em poemas, porque se nós formos escrever um texto, né, uma redação, repetindo a mesma conjunção, óbvio que estará errado, né? A gente não pode ter essa repetição constante dentro do mesmo período de uma mesma conjunção ou de uma mesma palavra. Então, exemplo, as ondas vão e vêm e vão e são como o tempo. Então, o i, aí, ele foi bastante repetido, né? Então, vocês perceberão que esse i vai causar tipo uma sonoridade, né? No caso aí seria a música, né? E para finalizarmos, pessoal, nós temos a anáfora,
que é a repetição de uma palavra ou de uma expressão no início de vários versos ou frases. Vejam, o polissíndeto é a repetição de um conectivo, de uma conjunção. Já a anáfora vai ser a repetição de uma palavra ou então de uma expressão. Veja o exemplo. Se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, né? Também vai ser presente. Óbvio que vai ser em poemas, porque ninguém vai escrever repetida a mesma expressão. Então, se no caso aí nós tivéssemos só o se repetido, seria um conectivo. Aí seria um polissíndeto. Mas no caso aí nós temos se você. Então, já passa a ser uma expressão, uma palavra. Aí nós temos a anáfora, certo? Então, aquelas músicas que ficam repetindo às vezes a mesma frase e muda só o finalzinho. E aí nós temos a anáfora, certo? Pronto, pessoal. Só para lembrar, né? Você consegue. E graças a Deus nós concluímos o último grupo das figuras de linguagem. Um grupo muito extenso, realmente. Sei que é difícil para vocês, assim, memorizar, né? Eu não gosto desse termo memorizar, mas é necessário que nós memorizemos cada figura de linguagem ao que elas representam, tá? Então, dei uma revisadazinha. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá? Próxima semana eu irei passar mais um exercício e depois tentarei fazer algumas atividades mais dinâmicas dentro desse conteúdo ainda. Aí vocês podem dizer, professora, ainda esse conteúdo é porque ele é muito longo. E a gente, assim, vivenciando dessa forma à distância, aí torna-se mais longo ainda, certo? Então, uma boa semana para vocês e um grande abraço.